Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a aula número 3, uma arma de Deus. Será que essa arma é uma arma de espada? Ou será que é alguma coisa diferente? Bom, para a gente começar, tá aqui com o Lupino, nosso amigo querido, vai estar aqui com a gente novamente. Um beijo, Lupino, obrigada pela companhia. Agora o Lupino ele vai relembrar junto com vocês qual é aquele versículo que vocês estão decorando. Vocês vão falar junto com o Lupino, tá bom? Muito bem, Lupino. Plim, uma estrelinha para você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8. Muito bem. Hoje a nossa aula número 3 ela é sobre um instrumento que é também uma arma de Deus. Olha aqui, ó. São um instrumento que venceu os inimigos de Deus. A gente vai ver quem é. Ah, normalmente, as igrejas têm música, né? Então a gente toca música e a gente faz barulho e a gente gosta de cantar e tudo mais. Lá em Israel, antigo, lembra quando eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram no deserto e ficaram 40 anos, mais ou menos, ali andando pelo deserto. Nessa época, eles também tinham música, eles também tinham batalhas, eles também tinham que conversar com Deus e participar da, dos eventos, das coisas, dos cultos, né? Da apresentação deles, das ofertas e tudo mais. Que é naquele tabernáculo que a gente estudou na aula passada, na aula 2, né? Aí, como que fazia se não tinha comunicação? Como que fazia para todo mundo saber qual era a hora de se juntar lá no tabernáculo? Qual era a hora dos holocaustos, das ofertas, né? Qual hora que tinha que levantar acampamento e ir embora? Quando tinha que fazer alguma comemoração, coisa assim. Não existia telefone, não existia WhatsApp. Podia ligar, podia mandar uma mensagem. Não tinha o grupo do deserto lá do WhatsApp para mandar mensagem e todo mundo receber. Então, olha só o que aconteceu. Em Números 10, de 1 a 10, Deus manda Moisés fazer duas trombetas de prata. E aí, quando soava uma trombeta, era um evento. Quando soava as duas trombetas, era um outro evento. Eu vou ler para vocês. E aí tinha vários, é, várias finalidades essas trombetas. Eu vou ler, peraí, tá aqui, número 10. Façam duas trombetas de prata batida. Com elas você chamará a comunidade para se reunir e dará o sinal para levantar acampamento. Quando as duas trombetas soarem, todos se reunirão à entrada da tenda. Se apenas uma tocar, somente os líderes. Quando o sinal para sair viagem soar, as tribos acampadas do lado leste levantarão acampamento e avançarão. Quando o sinal soar pela segunda vez, as tribos acampadas ao lado sul virão em seguida. Mande soar dois toques curtos para indicar que devem partir, mas quando tocar o povo para uma reunião sagrada, mande tocar um toque diferente. Apenas os sacerdotes, os descendentes de Arão, tocarão as trombetas. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. E quando chegarem à sua terra e guerrearem contra os inimigos, e eles os atacarem, usem as trombetas para soar o alarme. Então o Senhor Deus se lembrará de vocês e os livrará dos seus inimigos. Façam soar as trombetas também em ocasiões especiais alegres, nas festas e no começo de cada mês, e toquem as trombetas ao apresentarem holocaustos e ofertas de paz. As trombetas lhes servirão de recordação diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. E aí então a gente vai ver agora duas ocasiões em que eles tocaram a trombeta e algumas coisas aconteceram. Quero que você abra lá em Josué 6, de 1 a 13. É uma história bem conhecida, né? Josué veio depois de Moisés, quando Moisés já estava velhinho
morreu, Josué foi quem substituiu ele para cuidar do povo. Eles já estavam chegando em Jerusalém, em Canaã, e estavam se assentando lá, cada um nas suas cidades. Só que teve uma cidade em especial que eles precisavam conquistar. Só que era uma cidade que tinha muralhas muito fortes, muito altas, muito fortes mesmo. Então, o que Deus mandou fazer? A cidade você já... Lupino já sabe de tudo, ele lembrou que é a cidade de Jericó. Então, Josué mandou, Deus mandou, né, Josué avisar o povo que aconteceria da seguinte maneira. Aconteceria da seguinte maneira. Durante 6 dias eles iam dar uma volta para cada dia. Então, no dia 1, uma volta. No dia 2, outra volta. No dia 3, outra volta. No dia 4, outra volta. No dia 5, volta. No dia 6, outra volta. E no dia 7, no dia 7 iam dar 7 voltas, tocar as trombetas, bom, e gritar. Os sacerdotes tocam as trombetas e o povo grita. Então, olha só o que aconteceu. Alguns dos homens armados iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Não soltem um grito de guerra e não diga nenhuma palavra até que eu lhes dê a ordem. Então, quando eu der a ordem é para gritar. Olha que esse povo gostava de barulho, né? Porque a trombeta estava tocando sem parar. Assim a arca foi levada e eles fizeram tudo quanto tinha, fizeram tudo como tinha que acontecer, né? No versículo 20, ele fala assim: quando o povo ouviu o som das trombetas, cadê? Perdi. Todo o povo gritou com toda a força e de repente o muro veio abaixo. Então, olha só, é uma combinação de Deus mandar, o povo fazer direitinho como Deus mandou. E aí o que aconteceu? Exatamente, Lupino, o muro caiu assim, brão. E aí o povo entrou e dominou a cidade e o povo venceu a batalha. Por quê? Deus mandou e o povo fez. Muito bem. Teve uma outra situação já no livro de Juízes. E aí Juízes é uma história assim. O povo estava lá, cada um na sua casa, nas suas cidades. Só que quando o povo se cansava de obedecer a Deus, falava, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus, não vou ler mais a Bíblia, eu não quero mais saber de nada. Eles faziam assim. Né? E eu não quero mais saber de Deus, eu vou fazer outra coisa da vida agora. Não vou mais na igreja, não quero saber de mais nada disso. Aí eles desobedeciam e se afastavam de Deus, o inimigo vinha e lascava eles. Aí roubavam a comida dele, roubavam o dinheiro que eles tinham, roubavam toda a plantação. Imagina, sem plantação a gente não tem comida, né? Então, guerreavam, matavam pessoas, faziam guerra e lascava tudo. E aí, quando o povo clamava a Deus e se arrependia, Deus levantava uma pessoa, que era um juiz, e ele ia defender o povo desse inimigo, né? E aí, então, nesse texto de Juízes 7, a gente tem a história de Gideão. Então, os midianitas foram lá, roubaram a comida, era um povo muito grande, foram lá, destruíram, roubaram, mataram, levaram uma comida, deixou o povo assim lascado. Aí, Deus falou, vai lá, Gideão, que eu vou livrar vocês, vocês vão guerrear e eu vou ajudar vocês a vencer essa batalha. Então Gideão pegou 32 mil homens e foi feliz da vida. Só que Deus falou assim, não, 32 mil não. Você não vai com tudo isso, vai com bem menos. Até que chegou 300 pessoas só. 300 pessoas para aquele monte de gente. Gideão falou assim, ai, a gente tá perdido. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo, é verdade. Porque era pouquinha gente para aquilo tudo de inimigo.
Mas Deus falou assim, não, vai com 300 que vai dar certo. Também acho que precisa de coragem, Lupino. Bom, pegou, ele falou assim, eu vou dar uma estratégia para vocês conseguirem vencer com 300 homens todo esse exército enorme de gente poderosa que veio já e lascou vocês, roubou, matou, fez um monte de coisa. E aí, a gente tem essa história e os detalhes contados aqui em Juízes 7, de 13, cadê o 13? Não, de 16 a 20. Em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada um homem, cada um dos 300 homens, uma trombeta, um vaso de barro e uma tocha dentro dele. Mas não tinha nenhuma espada, gente, não tinha espada. Como que eles vão pra guerra sem espada? Não é uma arma? O nosso mistério não é uma arma? Cadê essa arma? Cadê o Lupino? Ai, meu Deus. Bom, cadê? Eu sempre estou me perdendo. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Sabe o que o mestre mandou? Assim que eu e todos que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas, toquem as suas também ao redor de todo o acampamento e gritem pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga, Gideão e os seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. De repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então, todos os 3 grupos, segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita, todos gritaram: a espada, pelo Senhor e por Gideão. Ah, tem espada, tá vendo? Cada homem manteve a sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem que nem barata tonta, de um lado para outro, gritando apavorado enquanto fugia. Quando os 300 tocaram a trombeta, o Senhor fez. Os guerreiros que estavam no acampamento lutaram uns contra os outros, com as suas próprias espadas. E aí, então, o inimigo se matou, mesmo ali, assim, matou o outro, ficaram doidão lá. E quem que foi que fez isso acontecer? Muito bem, Lupino. Qual foi a arma que eles estavam usando lá naquele momento? Era a espada? Estava com a espada lá, mas eles precisaram matar alguém? O que foi a arma que Deus deu para eles usarem? A trombeta e a quebra dos jarros de barro que fez bastante barulho, né? Então, olha só como Deus é um Deus muito interessante. Espada, o povo usou, mas nessas 2 ocasiões, o instrumento de guerra que Deus usou foi uma trombeta, não foi uma espada apenas. Por quê? Isso mostra pra gente que se a gente obedece aquilo que Deus fala pra gente fazer, a vitória é certa, não tem erro, não tem dúvida, né? Então, o que a gente faz? A gente obedece a Deus. Essa foi uma arma inusitada, quer dizer, fora do comum, mas que Deus usou. Isso mesmo, e todo mundo ficou feliz no final, né? Então, o que você vai colocar na sua eureka? Escrito shofar, que é o nome dessa trombeta. Shofar. Tá bom? Assim. E aí, com isso, a gente termina a nossa aula. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, eu quero ver a revista de vocês, feitinha, todas as lições, a gente está no começo, dá tempo de você, se está atrasada, colocar em ordem rapidinho e vem para a EBD que eu vou carimbar as suas lições de casa, tá bom? Um beijo, fica com Deus, tchau, tchau.